Mais uma vez, estamos aqui com Temperos de Cinema. Essa conversa gostosa sobre cinema e gastronomia e que traz muita coisa boa para a gente. E hoje o nosso convidado é muito especial. É o Dr. Paulo de Luna, que vai bater um papo com a gente. O doutor Paulo é médico, mas também é chefe de cozinha, que eu já provei os pratos dele, são uma delícia. Inclusive, ele tem até um livro que ele fez a curadoria de várias receitas, né? E ele também é um apreciador de vinhos. E é claro que, para estar aqui conversando com a gente, ele é um cara apaixonado por cinema também. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. Obrigado, Fátima. Boa noite a você e a todos que estão nos ouvindo. E é um prazer enorme participar com você desse programa que já é tão famoso há tanto tempo, e você tem cuidado com tanto carinho do cinema aqui em Jundiaí, e acho que você até merece um prêmio por isso, viu? Obrigada, doutor Paulo. Muita gentileza sua. Obrigada mesmo. O doutor Paulo vai comentar um filme que eu adoro, eu sou apaixonada, que é Meia-Noite em Paris. Esse é um filme muito bonito, do Woody Allen. Eu adoro, eu gosto muito do Woody Allen como diretor, como ator, né? E nessa história, nesse filme, principalmente, ele foi muito feliz. Ele conta a história do Gil, que, aliás, o Owen Wilson interpreta assim, de forma encantadora. Ele é um personagem que sempre idolatrou os escritores e sempre sonhou ser um grande escritor, mas a vida acabou levando ele a ser um roteirista de Hollywood, muito bem sucedido financeiramente, e ele acabou tendo que adormecer um pouquinho a ideia dele de ser escritor. Mas, assim, ele teve um sucesso financeiro, mas ele tinha também uma frustração muito grande. E aí, numa viagem que ele faz para Paris com a noiva dele e os pais dela, ele começa a pensar em, de repente, mudar a vida dele, começar a escrever. E aí, estar em Paris ele faz ele voltar a questionar os rumos da vida dele. E com esse sonho, ele acaba entrando num mundo de fantasia e começa sempre à meia-noite numa esquina de Paris. Eu não vou entrar mais em detalhes para não dar spoiler total, mas é um filme muito bonito. Ele tem uma fantasia linda, ele tem os escritores, em algum momento você vê ele com Hemingway, com o Fitzgerald. Então, é assim, é uma delícia, é um deleite. E é um passeio por Paris, porque ele mostra Paris de um jeito assim encantador, né? Paris chovendo, que eu acho lindo, né? Doutor Paulo, me conta, por que a escolha desse filme? Fátima, acho que você já colocou quase tudo que eu queria te dizer. Mas, na realidade, esse filme também me encantou muito. Eu acho que o Woody Allen foi muito feliz nessa ideia dele de fazer um escritor, ou vamos dizer assim, um pretendente a um bom escritor, se encontrar com grandes escritores de épocas passadas, mesmo que seja uma fantasia, é muito divertido ver isso acontecer. Agora, isso tudo acontecendo em Paris é um negócio fantástico, né? E então, eu acho que a ideia foi muito original. E o filme é um filme para você ver e descansar. É uma comédia romântica Verdade. e que agrada, acho que, a todas as pessoas, tá? Principalmente as pessoas um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais de vida corrida, né? Mas é um filme encantador. E as paisagens de Paris, para quem conhece, é uma recordação incrível. Para quem não conhece, é aquela vontade de ir conhecer, né? Então, eu acho que ele foi muito feliz em mostrar o tema da cidade,
e também mostrar o fato do escritor em si procurar grandes personagens da literatura para se aprimorar naquilo que é o sonho dele. Realmente, é uma coisa assim, ele foi muito feliz mesmo. É. O senhor falou uma coisa muito interessante, para quem conhece, realmente fica encantado, e para quem não conhece, fica encantado querendo conhecer também, né? É muito É interessante. interessante, porque quem conhece provavelmente já passou por muito daqueles lugares apresentados no filme. E, logicamente, isso traz recordações maravilhosas, né? Exatamente. Foi bom por falar nisso. Eu sei que o senhor gosta muito de viajar, que já viajou para a França várias vezes, mas Paris, pelo menos para mim, tem um charme especial pelas artes, pela gastronomia. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente uma experiência especial assim, que o senhor teve em Paris, que o senhor considera inesquecível. Fátima, realmente eu acho que lá, quando você vai pela primeira vez, tudo é inesquecível, né? É, Tudo. O que você vê lá é diferente de todo lugar. Você vê uma cidade, você tem a oportunidade de ver um pedaço da cidade que é antiga, às vezes até com características medievais, certo? E parte da cidade moderna, um pouco mais afastada do centro histórico, e o centro histórico que relembra, acho que a história da Europa inteirinha, né? Então, falar para você um fato inesquecível, eu acho que tudo. tudo Acho é que inesquecível em Paris. não, porque você vê uma Torre Eiffel iluminada, você passear de barco pelo Sena, são passeios inesquecíveis. Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre um lugar que eu adorei demais, achei muito interessante e acho que não é muita gente que visita, não, que é a Igreja de Sainte-Chapelle. Eu não sei se você conhece. Conheço. A do Vitral. Isso, É, é. justamente. É uma igreja do século XII, mais ou menos, né? Que foi construída pelo rei Luís IX, e ele fez uma igreja, vamos dizer assim, em 2 andares, né? Isso, Parte onde o povo podia ir à igreja e fazer suas orações. E a parte de cima, que é a parte que era usado pela realeza, pelos reis e seus convidados de honra ali. E na parte de cima, ele fez como se fosse um relicário. Não sei se você conhece, mas é muito interessante, porque ele colecionava algumas relíquias religiosas da religião católica. E nessa época ele foi, isso é uma história, né? Não vou dizer que é verdadeiro, mas é, quem tem acredita, né? lógico. E a Istambul, na Turquia, e comprou uma coroa de espinhos que dizem que é de Jesus Cristo. E ele comprou em Constantinopla e levou para a França e está até hoje em exposição nessa igreja na parte de cima. É uma curiosidade, é um negócio inesquecível. Se você tem fé, se acredita que seja. Se você não acredita e tem fé, vai lá e faça uma oração. Nossa, que interessante. Você sabe que eu conheço essa igreja, mas eu não sabia de toda essa história. Olha, que Então, gostoso. É muito interessante. É o que eu sempre costumo dizer: o cinema desperta isso na gente, porque a gente aprende coisas, a gente conta a história em função de um filme que a gente gosta, né? o filme que a gente gosta, exatamente. É muito gostoso. Bom, nós vamos dar uma paradinha agora para o intervalo, mas a gente já volta.
E para quem está vendo a gente no YouTube, a gente passa direto pelo intervalo. Voltamos com temperos de cinema. E o papo hoje é com o Dr. Paulo de Luna, que está comentando o filme Meia-Noite em Paris. Doutor Paulo, o senhor sabe que aqui nesse programa a gente gosta de misturar tempero com cinema. Então, eu gostaria de saber que tempero, que receita, que sabor o filme Meia-Noite em Paris despertou no senhor e por quê? Eu acho que dentro dessa análise de temperos, o filme apresenta num determinado período do filme, apresenta o restaurante Maxims, lá em Paris, na época lá de 1920, por aí, onde se reunia as grandes personalidades da época que iam até esse restaurante e para se divertir, na realidade, porque ele não era só um restaurante, ele tinha também a parte de como se fosse um teatro assim, de dança, de apresentação de dança, essas coisas todas. E o restaurante, na época, foi idealizado, baseado a decoração dele, tudo na Arte Nouveau, que era a coqueluche da moda naquela época. Inclusive, essa decoração ainda existe até hoje. Se quem tiver a oportunidade de ir lá, pode agendar uma visita guiada que eles levam para explicar toda a implantação dessa Arte Nouveau na decoração do ambiente daquela época. Nossa, que interessante. Então, isso me chamou bastante atenção, porque, como eu conheço lá, você vê no filme, parece que você está dentro do filme, né? Então foi muito bacana. E dentro dessa de temperos, o que também eu gostaria de destacar, que na época que é focalizada no filme, na época, vamos dizer assim, do sonho dele, da época que ele viajava, vamos dizer assim, no tempo, né? As grandes personalidades, por volta de 1900, eles misturam um pouco a época, sabe, Sim, Fátima? Tem um pouco de 1800, final de 1800, começo de 1900. Mas tem uma coisa que é interessante também, porque dentro do critério de temperos, que foi nessa época, mais precisamente em 1910, ali perto tem um boulevard que chama Boulevard des Capucines. Sim. E tem um bar que chama Trou dans le Mur. Nesse bar, em 1910, foi criado o Croque Monsieur. Ah, que legal! Olha, que história bonita! Que é aquele sanduíche clássico do parisiense, né? Dessa época. E dessa época também é a famosa tarte tatin, que é aquela torta de maçã invertida, né? Sim, de ser invertida. Essa é outra história, né? Mas é dessa época também, embora ela não apareça no filme nem o Croque Monsieur, mas são curiosidades dessa época, curiosidades gastronômicas dessa época que o filme está retratando. Olha, que legal, que interessante. Eu adoro o Croque Monsieur, mas adorei saber dessa história, né? Da onde que ele surgiu, da onde ele foi criado, né? Olha que delícia. A gente vai ver. E a receita do Croque Monsieur está lá no blog para gente, para quem quiser fazer, né? E voltar no tempo também, né?
Quem Já sabe sabe? que depois, agora, não sei precisar a época certa, mas mais recentemente acabaram inventando o croque madame, Sim, é. Que é o certo? que vai presunto, é isso? A diferença é essa? Não, é o que Não? vai ovo frito. Ah, tá. Então, é o croque monsieur, o, o próprio, só que por cima vai um ovo frito. Esse é o croque madame. Ah, tá. Acho que é para não falar que é machista, né? Verdade. Mas o Croque Messier, ele é um clássico, né, de Ah, Paris. é. É um É um clássico. clássico. E o senhor que é o conhecedor de vinhos, que vinho o senhor harmonizaria com o Croque Messier? Olha, eu vou te dar. Você quer ver? Peraí, deixa eu. Ó, com o Croque Mercier, eu aconselharia um vinho branco. Você tem dois tipos de vinho branco que combinam com o Croque Mercier. Você tem o vinho chamado Riesling, é de uma uva, a uva chama Riesling, que é um vinho branco e seco, da região da Alsácia, Tá. mais norte na França, né? Combina bem, para quem gosta de vinho seco. Para quem gosta de um vinho mais suave, um vinho branco também, mas de uva Sauvignon Blanc, que também é característica lá da região, e mais norte da França, também combina bem com o Croque Monsieur. Nossa, que delícia! O programa Você tem o perfeito. Riesling e tem o Sauvignon Blanc. Já Fica a pensou? Já pensou, doutor Paulo, por assistir o Meia-Noite em Paris, comendo um croque Messier e tomando um vinho branco? bem geladinho, né? Isso. É um programa perfeito. Doutor Paulo, eu vou fazer uma enquete agora. Essa nossa conversa está muito gostosa, está até me dando fome, né? E eu vou fazer uma enquete agora, umas perguntas rápidas, para as pessoas conhecerem melhor o senhor. No cinema, o senhor prefere drama, comédia ou musicais? Eu acho que eu sou mais comédia, viu? Comédia. Gosto de filme mais suave, mais alegre. Mais leve, né? De esses filmes muito pesados, certo? E gosto muito de filmes de biografia. Assim, Ah, eu também gosto de biografia. Gosto muito. Gosto de ler biografia também. ou filmes de história real, né? Também É. são bons. Filme americano ou europeu? Ainda fico com os americanos. Diga com os americanos. Stream em casa, na telinha ou tela grande? Olha, eu acho que o cinema foi feito para tela grande, mas na atual situação que nós estamos vivendo, o streaming resolve bem o problema. Verdade. Essa situação que nós estamos de pandemia, eu acho que o streaming é mais seguro. É mais seguro, né? Eu já sei essa resposta, mas eu vou perguntar. O senhor prefere, nos temperos, o senhor prefere cozinhar ou degustar? Eu gosto muito de cozinhar, né, Fátima? Eu sei. Mas degustar também é gostoso. Mas eu gosto muito de cozinhar e gosto de apresentar para os meus convidados coisas para eles degustarem. Mas eu Ah, que delícia. Eu já tive o prazer de degustar as coisas que o senhor cozinhou, né? Então, sou uma privilegiada. E agora, para finalizar, eu queria saber como que o doutor Paulo vê essa mistura de temperos com cinema. Olha, Fátima, eu acho uma mistura ideal, né? Porque você complementa uma coisa com a outra. Eu gosto tanto que eu vou te falar assim, que de ter a oportunidade de estar com as duas, cinema e cozinhar, que eu vou
mostrar para você, eu vou te falar 2 livros que eu tenho aqui sobre o tema. Ah, que legal. Um é O Cinema Vai à Mesa, Ah, esse livro é ótimo, eu conheço. que é do Ele, Rubens Evaldo Filho, né? Faleceu isso. recente, há pouco tempo, né? E ele traz uma série de receitas muito interessantes relacionadas a filmes. E ele conta um pouco do filme, isso é que é interessante, né? Exatamente. É. Então, é muito interessante. E o outro que eu tenho, muito interessante também, são As Divas na Cozinha. Nossa, olha só! Aqui você tem, por exemplo, são histórias e receitas das estrelas de cinema e da música. Olha que interessante, que bonito. É. Então, você tem, por exemplo, receitas muito interessantes. Então, só para ilustrar, a Ava Gardner, Audrey Hepburn, Nossa, Bidu Sayão, olha só. nossa, Brigitte Bardot. Eu estou falando assim só para, né? É, Debbie Rhodes, lembra? Dolores Del Rio, Doris Day, Ella Fitzgerald. Então, todos gente, os astros assim, de mulheres. sim. Mulheres. Conta a história delas e uma receita que elas preparavam a casa delas. É muito Nossa, que legal! Esse livro deve ser muito interessante. interessante. Olha Então, só para mostrar para você como eu gosto. como o tempero combina com o cinema, né? Combina com o cinema. Doutor Paulo, muito obrigada por esse papo gostoso. Foi uma delícia conversar com o senhor sobre cinema, sobre temperos. Aprendi aí coisas sobre a França que me deixaram muito feliz. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente gostou muito também, né? E eu agradeço muito de coração e é um prazer receber o senhor aqui. Vamos marcar outras vezes. Vamos. Obrigado, Fátima, pela oportunidade de estar com você conversando. Foi um prazer. Viu? Quando a gente tiver outra oportunidade, pode contar comigo. Ai, muito obrigada. E toda semana aqui a gente tem um convidado especial falando de um filme, de uma receita que ele descobriu naquele filme. E lembrando também que essa receita do Croque Monsieur está lá no blog do Temperos e no portal JJ. E eu vou tá também a dica do vinho para harmonizar, tá bom? Tá, E quem Mari? quiser ouvir novamente o programa é só acessar o podcast. Até a semana que vem. Muito obrigada.